falar agora, né, já que o Goiás, na figura tanto com o Paulo Rogério Pinheiro, com o Lucas Andrino, já planejam algumas movimentações para o ano que vem, e eu não acho exagerado isso não. Às vezes o torcedor na raiva pensa assim, então o Goiás já acha que já está na Série A. Não é isso, tá? E sim porque muitos contratos, eles se encerram em dezembro. Então, valendo-se daquela regra, 6 meses antes do encerramento do contrato, o jogador já pode assinar um outro vínculo para se mudar de graça. Então é muito importante agora, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, o melhor momento para você procurar jogador é justamente agora, com a assinatura de um pré-contrato. E eu quero falar sobre 2 nomes que foram procurados pelo Paulo Rogério Pinheiro, ainda naquela última Série B que o Goiás fez com o Paulo Rogério, quando subiu da Série B para a Série A. Um jogador que na época se destacou bastante foi o volante Yuri Lara. Ele inclusive até chegou quase a ter um acerto com o Goiás. Eu lembro de gravar um vídeo aqui no canal, tanto sobre ele, como o zagueiro Caetano, que também estava lá em Maceió, que tinha um acerto e de fato foi jogador do Verdão. O Yuri, que pode fazer uma função como volante ou lateral direito, jogou também no Vasco da Gama em 2022, naquela ocasião na Série B, e foi para o futebol japonês, 3 temporadas seguidas no Yokohama FC. O contrato dele por lá já se encerra agora. Ao final do mês de janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o ano que vem. Não é um craque, nada disso, mas é um volante que me agrada. Tá? Às vezes ali para brigar por posição na Série A, dá conta sim do recado. Acho inclusive melhor, tecnicamente, do que as opções que o Goiás tem no atual elenco. Nessa temporada, uma nota média de 6,81 do volante. Dos 28 jogos que ele realizou em 2025, 22 deles na condição de titular, 2 gols marcados. Nos cartões amarelos, na primeira divisão japonesa, ele tem 4 cartões amarelos e um vermelho. Um mapa semelhante também ao que ele fez em 2023. No ano passado, esteve na segunda divisão lá no Japão, sendo também uma peça importante na conquista do acesso. Na Série B, ele fez 2 boas campanhas. Bateu na trave com o CSA em 2021, aqui o mapa dele de movimentação, às vezes até mesmo quebrando um galho na lateral direita, e em 2022 também subiu, apesar do sufoco, o Vasco da Gama conseguiu o acesso naquele ano, com 34 jogos disputados pelo Yuri. Reta final de contrato seria a minha sugestão. E outro também que foi procurado, e esse foi contratado pelo Paulo Rogério Pinheiro naquela época, o zagueiro Caetano, que hoje também está no futebol japonês. Ele defende o Vissel Kobe, são 5 jogos até agora, e olha que interessante. O último jogo foi nesse final de semana contra a equipe do Yuri. Eu não programei isso não, foi só uma coincidência mesmo. Mas os 2 jogadores, que na época os 2 estavam em Maceió, CRB e CSA, o Goiás procurou e quase contratou o Yuri. E nessa temporada os 2 também lá no Japão. Ele tinha contrato com o Corinthians, acho que vocês vão se lembrar, o próprio Goiás depois que encerrou aquele empréstimo na Série A, voltou a procurar o Caetano. O Corinthians acabou não renovando o contrato dele, cedeu, teve uma antecipação para o Vissel Kobe do Japão, permanecendo com um percentual de venda futura. O contrato dele por lá vai até junho de 2027. Então, um jogador que tem um contrato mais longo, então acho que nem descarta tanto um retorno ao Brasil, não. Acabou de chegar por lá, aliás, não tanto assim, pai. O ano está passando rápido, Ele chegou lá no final do mês de março. Até agora ficou mais vezes no banco de reservas do que como titular, somente 3 vezes na equipe titular. Pode deixar a sua opinião também, o que você pensa em relação ao Caetano, qual seria a sua sugestão para o ano que vem. E confira a RJC Assessoria Contábil, o melhor para o seu negócio, localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, com a abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, revisão, planejamento e recuperação tributária, além de assessoria financeira. Você sabia da tributação invisível? Você paga impostos sem perceber, com aumento de ICMS, PIS, COFINS e muito mais. Uma forma de você ajustar isso para a sua empresa é com planejamento inteligente. Com os profissionais da RJC você pode tirar todas as suas dúvidas. O link do Instagram na descrição ou do site, o www.rjcassessoria.com.br. Por exemplo, esse lindo apartamento já imobiliado, com um condomínio incluso, por apenas R$ 3.100 mensais, na melhor localização de Goiânia. Você pode chamar o Timóteo Abreu pelo WhatsApp, o 62 98201 0632, ou pelo Instagram também, @TimóteoAbreu_. Eu vou deixar o link aqui embaixo também
na descrição, tá bom? A Lavanderia Viva Cor cuida das suas roupas com muito carinho e bastante bom gosto, localizado na Avenida T2, no setor Bueno, agora na Galeria João Nunes, que te recebe de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até às 18 horas. A melhor lavanderia de Goiânia há mais de 25 anos no mercado, com vários serviços especiais, como por exemplo tinturaria, lavagens específicas também, para você que tem um negócio, precisa lidar com uniformes. O WhatsApp da Viva Cor é o 62 991 42 3668. O link também na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o direito de transmissão, que hoje no futebol atual, para clubes como Goiás, não quer dizer que, por exemplo, que para o Flamengo ou para o Palmeiras também não seja importante. Claro que é, né? Representa aí uma quantia de geralmente 30%, 40%. Porém, para os clubes como Goiás, o Coritiba, o Atlético Paranaense, outros como o Ceará também, que não tem, por exemplo, uma receita tão absurda de sócio-torcedor, alguns até têm bem mais do que o Goiás. É uma questão que o Verdão também precisa se preocupar. Mas venda de jogadores, os patrocínios também do Goiás, por exemplo, eles não são gigantescos, extraordinários, igual desses clubes de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Então você está na Série A ou na Série B, ele impacta em pelo menos 50%, 70%, até 80% do orçamento que um clube terá na segunda divisão. Tanto é que no ano passado o Goiás deu prejuízo, e é o normal. Se for para o Goiás fazer um elenco na Série B, com o orçamento que ele recebe na segunda divisão, o Goiás teria um elenco muito modesto, tá? Muito modesto mesmo. Eu ousaria dizer que não daria para o Goiás contratar nenhum desses jogadores acima da média, tá? Tadeu, Tite, zagueiro, quem mais? No meio de campo, Benítez, Anselmo Ramon, esquece. O Goiás não teria, Wellington Rato, nenhuma chance. Por quê? Porque o orçamento é muito baixo. Na Série B, nessa atual temporada, a tendência é que o Goiás receba mais ou menos 10 milhões de reais pelo direito de transmissão dos 38 jogos. Cara, é uma coisa assim que chega a ser revoltante. Porque, tudo bem, 10 milhões para mim, meu sonho, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o produto vendido, você em 38 jogos receber 10, 11 milhões de reais, no ano passado o Goiás recebeu mais ou menos 12 milhões. Na Série B. A expectativa é que nesse ano, chegou Libra, chegou LFU, eu sempre falei, isso aí é só uma forma de mascarar para os clubes, receber um valor e no final das contas vender tudo para a Globo. É o que aconteceu de fato. Então assim, a expectativa é que chegasse nesse ano a Série B 20, 22 milhões de reais, né? Chegasse ali já num patamar interessante, quiçá até 30 milhões de reais em uma Série B. Nada disso. O valor inclusive diminuiu em relação ao ano passado. Pelo menos essa era a expectativa, né, lá no começo da Série B. A Série A, muito pelo contrário. O Goiás, só pelo direito de transmissão, jogando a primeira divisão, ele já teria garantido aproximadamente 150 milhões de reais. Apenas pela TV, tá? Esse é basicamente o mínimo, o valor de corte ali do direito de transmissão, seja da LFU ou da Libra, né, dos clubes que jogam a Série A. E aí, claro, outros fatores podem aumentar esta quantia, como por exemplo a colocação que o clube terminará no campeonato, a quantidade de jogos exibidos também na TV aberta, a posição, enfim, são várias ponderações que são feitas também para esse valor ficar ainda maior. Sem considerar, claro, bilheteria na Série A aumenta, sócio-torcedor, o valor dos patrocínios, enquanto o Goiás, por exemplo, numa Série B custa achar um patrocínio aí de 700, 800 mil reais mensais, já é uma luta muito grande, não só para o Goiás, mas para outros clubes. Quando o Goiás caiu, né, na Série B, para a Série B em 2023, existia uma proposta na época, eu não vou lembrar exatamente o valor, mas ela superava e dava quase 2 milhões de reais para ser o patrocínio master do Goiás no ano seguinte. Então, assim, a diferença é gigantesca. O Goiás precisa investir nisso, tá? Precisa investir também na premiação para os jogadores, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Em relação à premiação, também na Série B, ela existe, tá? Então, a tendência, não é uma informação oficial, mas o Goiás ele pode utilizar essa premiação da Série B, para os times que chegaram a acesso ao título, como motivação para os atletas. Por quê? No ano passado, o Santos foi campeão e colocou no bolso 3 milhões e meio de reais. Os outros que subiram, Mirassol, o Sport e o Ceará, ganharam
1.350.000. Goiás não precisa exatamente desse dinheiro. Não estou falando que o Goiás está nadando em milhões de reais. Não. Tem basicamente o dinheiro para fazer essa Série B e subir para o ano que vem para não acumular dívidas. Mas é uma premiação que o Goiás deve sim converter para os jogadores, sendo um extra, né, uma motivação nessa reta final de segundo ano. Meu amigo Esmeraldino, você que tem carro, moto, a Zapay chegou para revolucionar a sua vida financeira e também no trânsito. Através da placa do seu veículo, você consegue consultar se tem dívidas em aberto, como por exemplo multas, IPVA, licenciamento e muito mais. Caso você tenha algum débito em aberto, você pode utilizar o nosso cupom Goiás20, onde você garante 20% de desconto no valor das taxas em parcelamentos de 10 vezes ou mais nos seus cartões. A Zapay é um aplicativo 100% gratuito. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, onde você pode tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Assim também como a RJC Assessoria Contábil, que deixa o seu negócio em boas mãos, evitando, né, algumas armadilhas, por exemplo, na hora de pagar os impostos. Será que o Simples Nacional ainda é a melhor opção para o seu negócio? Fale com os profissionais da RJC e descubra e tire, né, todas as suas dúvidas. Além disso, a RJC Assessoria, que está localizada na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, oferece para você outros serviços, como a abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, revisão, planejamento e recuperação tributária, além de assessoria financeira completa. Vou deixar o link da RJC também